Oi, pessoal. Não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo, se vai ser de dia, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que for, que seja boa. Então, essa semana, para ser mais exato, na sexta-feira à tarde, no final da tarde, eu recebi uma notícia que eu não queria jamais ter recebido, mas na verdade eu sempre me preocupei muito com isso, porque na verdade eu sabia que isso poderia acontecer. E infelizmente aconteceu. Para quem não sabe, quem quiser ver, só colocar aí Andréia apaixonada por animais e bota caramelo, assim. Caramelo com C, caramelo. Que vocês vão ver de que eu tô falando. Caramelo era uma gatinha siamês, linda, que eu conheci, eu tive o privilégio de conhecer. Ela para mim foi um privilégio de eu ter conhecido aquela gatinha. Eu conheci ela lá no meu lugar de trabalho, na semana mesmo que eu tinha perdido um amigo, um grande amigo, também um outro gato, de nome Yellow, que também ficava lá. Yellow também era um grande amigo, e Yellow me ensinou muita coisa de gato que eu não sabia, né? As pessoas falam muita besteira, falando que gato não é amigo, que gato não interage, isso é tudo mentira. Um gato, ele é tão amigo como um cachorro, basta você dar amor a ele. Só isso, amor. E o Yellow me mostrou tudo isso, só que infelizmente o Yellow foi envenenado. Alguma alma podre, alguma pessoa de alma podre, com podridão de alma, foi lá e matou o Yellow. E eu fiquei muito triste, eu fiquei apavorada, porque ele era meu amigo. Ele era um gatinho de rua e ela não tinha dono, ele ficava lá. Então eu levava comida para ele, brincava com ele, ele era muito carinhoso comigo. E não ficava gato nenhum lá, porque o Yellow era assim, meio revoltado. Então nenhum gato chegava perto, que ele botava todo mundo para correr. Eu vi várias vezes, qualquer gato que chegasse por ali na área, ele botava para correr. Então ele era o dono do pedaço. Só ficava ele e os cachorros. Infelizmente mataram o Yellow, porque depois eu fiquei sabendo que o Yellow entrava na casa das pessoas e pegava as coisas, aquele negócio. Eu tenho uns gatos que fazem isso, né? Então, infelizmente mataram ele. E eu tava muito triste. Aí eu lembro que eu tava lá nesse meu lugar de trabalho, daqui a pouco eu olho assim pro lado e vejo aquela gatinha. Uma gatinha siamesa, que eu nunca tinha visto aquela gata. Não sabia nem se era gato ou se era gato. Aí eu olhei assim, cheguei perto, aí eu vi que era mansinho e ali começou a nossa amizade dessa forma. A Caramelo apareceu na minha vida para me fazer, para tirar a tristeza que eu estava da perda do Yellow. Foi por isso que a Caramelo apareceu. Entendeu? A gente se tornou grandes amigos. Depois eu vi que ela era uma menina. E, nossa, onde ela estivesse, eu chamava ela, ela vinha voada, igual um cachorrinho correndo. Ela amava deitar no meu colo. Ela vinha, ficava falfando a minha perna assim, como se estivesse tocando piano na minha perna assim. Daqui a pouco ela deitava e ficava ali, pedia carinho. Ela foi assim uma grande amiga. Eu tive o privilégio de ficar mais tempo com ela do que com o Yellow. Com o Yellow foram apenas poucos meses antes de matarem ele. E com a Caramelo, eu fiz as minhas contas aqui, foram um ano e 5 meses. É pouco, muito pouco. Mas nesse 1 ano e 5 meses, eu recebi da Caramelo muito amor, muito carinho. Aquele olhar que ela me dava, ela conversava comigo, ela falava, nhau! Ela conversava comigo, ela me entendia e eu entendia ela. Mas ela sempre ficava debaixo dos carros. Eu chegava lá, eu falava, Caramelo, ia lá, pegava ela no colo, tirava ela de lá. E lá nessa rua que eu trabalho, é uma rua muito movimentada, passa muito carro, ônibus, van, moto, e é um estacionamento também na rua. Então é o tempo todo carros estacionando ali. E eles, tanto a Caramelo como os cachorros que tem lá, os outros gatos, eles ficam tudo debaixo do carro. Outro dia, a Olhinho Triste quase morreu. Quase, mas pegou na pata dela e tivemos que levá-la às pressas para o hospital. Que quase que quebrou, mas não chegou a quebrar. Mas porque foi na pata, se fosse na barriga dela, tinha matado ela na hora. Malhadinha também já sofreu, já pegaram ela.
o Black Light também, todos eles têm uma história para contar de carro que pegou de leve, de forte. A Caramelo mesmo, há 6 meses atrás, ela quase morreu. Debaixo do carro, o carro foi sair, ela devia estar dormindo, o carro quase arrancou a patinha dela ficou horrível, horrível. Mas ela sobreviveu e depois disso ainda teve filhote. Depois disso ela teve a primeira, teve uma ninhada que nasceu um filhote só. E agora de sábado para domingo, ela teve 3 filhotinhos. Eu até falei com o dono dela, ele falou assim, são 3 branquinhos. Conversou comigo na segunda-feira e tudo, falando dos filhotes dela, que ele tinha colocado numa caixinha para ficar quentinho, que está fazendo muito frio no Rio. Isso foi na segunda. Aí eu vi Caramelo segunda, vi Caramelo terça, né? Sempre grudada comigo e eu com ela. E assim foi. Aí daqui a pouco, na quarta-feira, eu fui tomar vacina. E quando eu cheguei da vacina, né? Já cheguei ali por volta de umas quase 3 horas, 2, 3 horas da tarde, já não vi Caramelo. Meu esposo tinha visto ela de manhã. De manhã ele viu, enquanto eu estava lá tomando a vacina, ela foi lá no nosso trabalho, ele brincou com ela e tal. E depois ele saiu, foi me buscar e a gente foi resolver uns assuntos. E quando a gente voltou era por volta assim, de 2, 3 horas. Eu já não vi mais a Caramelo, mas eu falei assim, ela deve estar com os bebezinhos dela. Não me preocupei. Na quarta-feira não me preocupei. Até porque meu esposo já tinha visto ela de manhã. E aí, quando chegou na quinta-feira, eu não vi ela em nenhum momento. Eu chamei, eu gritei, Caramelo. Eu chamo assim, ela vem. Onde ela estiver, ela vem. Ela não veio. Aquilo ali já me deixou preocupada, na quinta. Aí chegou na sexta-feira, também não vi Caramelo durante o dia todo. Aí eu falei, não, tá acontecendo alguma coisa. Ainda olhei pro olhinho torto, que é o amigo dela, o gatinho vesgo, né? Eu falei pra ele assim, falei, olhinho torto, Caramelo morreu? Eu fiz essa pergunta, gente. É uma coisa assim impressionante, é como se eu estivesse sentindo mesmo. Quando eu perguntei isso pra ele, ele fez assim, não. Mas ele respondeu, ele me olhou e ele falou comigo, gente. Aquele gato falou, você que não gosta de animal, você vai falar assim, que loucura, como que ele vai falar? Ele falou comigo, sim. Ele falou comigo que ela tinha morrido. O jeito que ele falou, o jeito que ele miou, não era normal. Só quem ama os animais sabe o que eu tô falando. Se você não ama, você não vai entender. Você vai achar que é loucura, que é besteira. Mas não é. Ele falou comigo, sim. Aquele miado que ele me deu e aquele olhar, eu fiquei muito preocupada. Aí que eu fiquei mais preocupada ainda. Aí, por volta de 5 horas, o dono da Caramelo aparece no portão, falando com outro homem lá e tal. Daqui a pouco ele olha para mim, mas ele olha para mim com um olhar assim, ele já sabia que ele ia me dar uma notícia bombástica. Aí ele falou assim, a gatinha foi embora. Aí ele falou assim, encontrei ela ali, do outro lado da rua, toda esmagada. Falou que esmagaram ela toda. Ele contando, falou que era a coisa mais horrível, que ele teve que recolher assim e levar ela para enterrar. Foi exatamente isso, ela ficou debaixo de algum carro ou de alguma van e a pessoa saiu, não viu que ela estava debaixo e esmagou ela, entendeu? E ela tinha só 3 dias antes disso ter dado à luz, né? Deu à luz a 3 filhotinhos e foi embora, partiu, minha amiga que chegou no momento que eu estava tão triste com a perda do Ielo, e agora foi embora, fiquei sem ela, entendeu? Eu amo todos os cachorros que tem lá, amo o olhinho torto, o Floquinho, que é o outro gato, mas, sabe, ela era especial. Ela era, assim, para mim, deles todos, a que eu mais amei, mais gostei, ela e o Yellow. E os 2 foram embora. Aí eu fico pensando agora, provavelmente não vai acontecer a mesma coisa, né? Como aconteceu, dela ter sido enviada para tirar aquela tristeza. Agora só o tempo, sabe? Eu ainda não estou muito bem em relação a isso. Eu estou pensando muito nela. Quando eu deito assim,
Eu penso muito nela e durante o dia também. Chegar lá no meu trabalho e não ter mais ela, não escutar mais o miadinho dela, não ter mais o carinho dela. Assim, eu sei que está muito recente, né? Tudo passa, o tempo passa. Mas eu amei aquela gata demais. Eu sei que ela me amou também demais. O que eu pude fazer por ela eu fiz. O que eu pude dar para ela eu dei. Mas eu queria ela comigo, entendeu? Eu queria ela viva ali. Ela não era minha gata, ela tem dono, ela tinha dono. Mas ela era minha gata do coração, entendeu? Ela me escolheu, ela apareceu para mim quando eu estava muito triste. Ela apareceu para me fazer feliz, para tirar aquela tristeza de mim. E agora ela foi embora. Ela foi embora. Ela partiu de uma forma muito trágica. Caramelo foi esmagada. Uma coisa horrível. Quando eu fico pensando assim, meu Deus, será que a pessoa não viu? Meu Deus, a pessoa sabe que ali tem um montão de cachorro e de gato que fica debaixo daqueles carros. Será que a pessoa não pode, pelo menos bater na lataria do carro, fazer alguma coisa para aqueles animais não serem atropelados? Ela não foi a primeira e não vai ser a última. Eu sei que vai continuar animais ali sendo atropelados. Meu Deus do céu, que isso? Eu fico apavorada. As pessoas, muitos ali têm donos. Muitos daqueles cachorros, daqueles gatos têm donos. E eles deixam eles no meio da rua solto. Entendeu? Então, o que a gente faz numa situação dessa? A minha amiga, a minha gatinha do coração, ela foi embora. Ela não tá mais aqui. Só ficou fotos, vídeos. Semana passada mesmo eu postei um vídeo. Eu fazendo carinho nela. Ela pedindo carinho. Foi minha última recordação, assim, em vídeo dela. Então é isso aí, gente. Cuide dos seus animais. Ame, abrace, beije. O máximo que você puder. Porque um dia eles vão embora, né? Uns vão embora por velhice, outros vão embora por doença, outros vão embora tragicamente, como foi a Caramelo. E outra coisa dos filhotinhos, eu esqueci de falar. Os 3 filhotinhos que nasceram morreram, tá? Não morreram porque a mãe não amamentou. Talvez eles fossem até morrer, porque eu acho que aquele moço lá, o dono, ele não iria saber cuidar dos filhotes, não sei. Estavam só com 3 dias de vida. Eles morreram, que é a malhadinha, aquela cachorrinha que fica lá, a malhadinha, pegou os filhotes e matou os filhotes. Então, morreu a Caramelo esmagada e os filhotes morreram que a malhadinha matou. Olha só, olha que coisa horrenda, é horrendo. Quando eu soube disso tudo, eu soube tudo disso de uma vez só. Foi numa pancada só. Olha, vocês não têm ideia de como eu fiquei, de como eu estou. Agora só o tempo, mas vai ser um pouquinho difícil. Porque era todos os dias eu tinha companhia dela, todos os dias. Eu levava raçãozinha para ela, todos os dias ela estava comigo ali, de segunda a sábado. E agora? A última vez que eu vi Caramelo foi terça-feira, Foi terça-feira e meu esposo ainda viu ela no dia que ela morreu. Meu esposo viu ela umas poucas horas antes dela morrer, porque ele foi me buscar lá era por volta de 11 horas, a gente voltou por volta de 3 horas e não vimos mais ela, então ela morreu por ali. Ela deve ter morrido entre meio-dia e 2 horas da tarde, foi por aí, porque quando a gente voltou, o corpinho dela não estava lá, porque a gente não viu nada disso. Então ela morreu nesse horário, entre meio-dia e 2 horas da tarde de quarta-feira. Foi nesse momento aí que alguém, né, não sei, de propósito ou não, tirou a vida da Caramelo. É isso aí, gente.